Olá, tudo bem com você? Sou a Cristopala, sou enfermeira obstetra e seguimos na nossa jornada das aulas, mais um dia. Hoje vamos falar sobre um tema forte, um tema polêmico, que é violência obstétrica. Então, eu vou tentar passar para vocês explicando o que seria esse termo, o que ele significa e os tipos de violência obstétrica que as mulheres podem ou sofrem hoje na nossa obstetrícia brasileira. A violência obstétrica, ela consiste na apropriação do corpo da mulher. Vai muito além de uma questão somente hospitalar, digamos assim. Então, se caracteriza uma violência de gênero. Então, é uma violência direcionada às mulheres, onde principalmente os profissionais da área da saúde roubam essa autonomia da mulher. Então, através de algumas formas de violência, como verbal, violência física, violência emocional, todas elas são consideradas violências em relação à mulher em todo o seu período gestacional. Então, não é só no momento do parto, tá? Então, a violência obstétrica ela pode acontecer no pré-natal, pode acontecer no momento do parto, no puerpério, quando ela já está com o bebê nos braços. Existem pesquisas que mostram que a violência obstétrica se prevalece em relação à raça, à cor da mulher, principalmente das mulheres pretas. Então, a violência obstétrica, ela é uma violência política, não deixa de ser, né? Então, a gente defende essas mulheres socialmente, politicamente, e isso influencia toda uma trajetória da vida dela, tanto fisicamente quanto emocionalmente. Então, é um assunto muito importante, é um assunto que a gente precisa trabalhar, que a gente precisa falar dele, e precisamos mudar essa realidade que temos hoje no Brasil, principalmente. Eu gosto muito de citar a Melânia Amorim, que é uma gineco-obstetra. Ela é professora, doutora, atua ainda na área hospitalar até hoje, e ela é uma grande ativista do parto natural, é uma feminista que apoia as mulheres, e a frase que ela define a violência é a seguinte: a raiz do problema está na violência de gênero, na apropriação dos corpos das mulheres e retirada da autonomia delas. Então, é bem forte, assim, eu até chego a me emocionar, porque uma em cada 4 mulheres sofrem violência obstétrica, e muitas delas não se dão conta que sofreram essa violência. Então, anos depois, quando elas começam a conversar sobre o parto que elas tiveram, trocando isso com uma outra mulher, ela começa a enxergar que ela sofreu uma violência. E para ela aquilo foi uma coisa natural. Então, como isso é forte, como isso está enraizado na gente, assim. Às vezes uma pequena palavra ou até a forma como esse profissional vai olhar para essa mulher, com um olhar de superioridade ou um olhar de arrogância, tudo isso vai se refletir nesse processo. Então, cada vez essa mulher ela começa a ficar reprimida. Então, ela não vai dizer que ela está com dor, ela não vai dizer que ela está sofrendo, ou que ela precisa de uma ajuda, ou que ela precisa que o companheiro, companheira, alguém que ela confie, ela quer que essa pessoa esteja junto com ela nesse momento. E aí, cada vez essa mulher vai se reprimindo, e essa forma de atendimento, ela começa a se... É como se fosse uma coisa natural, né? Todo mundo acha que isso é normal. É assim que tem que ser. E não é assim que tem que ser. Essa mulher, ela tem que ser respeitada, as escolhas dela têm que ser respeitadas,
a posição que ela vai querer parir, enfim, todo o processo, como eu falei, não é só no momento do parto, claro que isso acaba se refletindo muito mais no momento do nascimento, mas em todo o processo dessa mulher. Então a questão da peregrinação em relação ao pré-natal, ela vai numa unidade de saúde, ela é jogada para outra unidade de saúde, ou às vezes ela não consegue uma consulta, ela não consegue marcar um exame, enfim, tudo isso se caracteriza como violência obstétrica. Então, basicamente, eu vou classificar as violências obstétricas, vamos chamá-las de VO para colocar um apelido, vamos dizer assim. Então, eu classifico as VOs em 4, né? Seriam, assim, 4 categorias, né? Então, a primeira VO seria a negligência, a segunda VO seria física, a terceira VO seria emocional e a quarta seria VO psicológica. Agora eu vou explicar cada uma delas para vocês. Então, a violência por negligência seria aquela violência onde a mulher precisa de um atendimento, ela vai até a unidade de saúde e ela acaba sendo negligenciada nesse processo do acompanhamento. Então, não marcam pré-natal ou não definem para onde, qual vai ser a transferência dela, qual é a maternidade de referência dessa mulher. Então, na verdade, assim, negligenciar todo esse acompanhamento ou em algum momento. No dia do parto, ela vai até a maternidade e ela, por exemplo, não é avaliada ou só através dos sintomas dela, mandam ela para casa sem um auxílio correto naquele momento. A violência física, que seria, assim, não digo a mais intensa, porque a emocional também né, enfim, são os traumas que ficam para o resto da vida, então a gente não tem como colocar... vamos dizer assim, dar notas, né? Qualquer violência, ela vai atingir aquela mulher de uma forma única, né? E isso vai se protelar para o resto da vida. Então, a violência física seria, falando mais especificamente no dia do parto, no trabalho de parto. Então, inibir que ela consuma líquidos, que ela não possa se alimentar. Então, ingestão de alimentos, ingestão de líquidos. Os exames de toque repetidos, né? Então a gente sabe que os toques, o toque vaginal, né? Então, por exemplo, em hospital escola, onde tem residente, alunos de várias áreas, né, da saúde, eles fazem o toque vaginal como um aprendizado, né? Então, isso se considera uma violência, uma mesma mulher em 8, 10 horas de trabalho de parto, receber toque vaginal a cada hora, por exemplo, por pessoas diferentes, que é pior ainda, né? Então, cada hora uma pessoa vai entrando, às vezes nem se apresenta, eu vou fazer um examezinho aqui e faz o toque vaginal. Isso é uma violação do corpo feminino. A ruptura artificial da bolsa, tá? Então, quando a gente fala bolsa rota, então quando faz o rompimento da bolsa através do toque, né, através de uma forma manual, não deixando com que essa bolsa rompa espontaneamente. Então, propositalmente fazer o rompimento da bolsa das águas. Raspagem dos pelos, então a mulher vai internar, ela já faz aquele, né, protocolo, aquelas rotinas básicas da unidade, então ela vai... na verdade, assim, não é nem ela, é uma outra pessoa que ela nunca viu na vida, vai pegar uma gilete e vai raspar os pelos pubianos e vai aplicar o enema, que seria a limpeza do intestino, né? Assim, hoje em dia, falando em 2020, isso está quase abolido, tá? Principalmente a questão da raspagem dos pelos e a questão do enema. Hoje isso praticamente não faz mais parte da rotina obstétrica, mas a gente sabe que é muito recente, então talvez em algumas unidades aí do Brasil exista essa prática. Imposição de uma posição de parto, né, que não é da escolha da mulher, então no momento que ela está praticamente ganhando o seu bebê, ela não tem o direito de escolher a posição que ache mais confortável para ela.
Então, aquela posição litotômica que a gente conhece, que é aquela posição tradicional, com a mulher deitada de barriga para cima, as pernas nas perneiras. Então, não podendo, por exemplo, parir de cócoras ou parir de 4 apoios, ter que ficar acamada, né? Então, ficar em cima da cama, não podendo se movimentar, não podendo deambular no quarto, enfim, no corredor da maternidade. Então, assim, não oferecer alívio para a dor, seja natural ou anestésico. Então, a gente sabe que o limiar de dor de cada mulher é diferente e existem os métodos não farmacológicos de alívio da dor. Então, não oferecer esses métodos é uma forma de violência contra essa mulher. Inclusive, a anestesia peridural, né? Então, se essa mulher está com muita dor, está sofrendo, ela tem direito de aliviar essa dor. Não quer dizer que o parto normal, natural, tem que acontecer até o final e a gente não poder oferecer essas condições para essa mulher para que ela passe por esse momento com mais suavidade. E aí nós partimos para as violências verbais, né? Então, a violência verbal seria o quê? Seriam aqueles comentários dos profissionais da saúde que vão interferir ou vão afetar aquela mulher na sua autoestima, até na sua condição de pensar, na sua condição de vida. O que seriam, então, essas violências verbais? A mulher, por exemplo, está expressando a sua dor, ou ela está vocalizando, ou ela grita, ou ela precisa chorar. E aquele profissional chega lá e fala assim, na hora que fez foi bom, na hora que fez não gritou, agora tá aqui gritando. Isso, gente, é um absurdo. Assim, é inacreditável que um ser humano consegue falar isso para uma outra pessoa num momento tão íntimo, tão especial da vida da mulher. Isso é inadmissível. Então, assim, comentários constrangedores, isso acontece muito, assim, a questão com mulheres pretas, principalmente. Então, vem muito essa questão já do racismo, dessa questão das mulheres africanas serem consideradas mulheres fortes, mulheres guerreiras. A mulher preta não sofre, mulher preta não sente dor, ela tem uma condição, uma estrutura física melhor do que de uma mulher branca. Enfim, esses absurdos assim que a gente vê por aí. Então, palavras de ofensa, palavras humilhantes, tipo assim, sei lá, a mulher foi feita para parir, agora, né, aguenta as consequências, aguenta a dor. Tipo, como se a mulher engravidasse sozinha. Ridicularizar as escolhas dessa mulher, como, por exemplo, não valorizar o plano de parto, ou achar um absurdo que ela queira escolher. Onde já se viu parir de cócoras? Tu acha que tu é uma índia? A gente está no século XX, né? Enfim, século 22? Corta! E a violência psicológica, que também não deixa de estar um pouco linkada, né, com a violência verbal. Então, a psicológica, eu acho que assim, é uma das piores comparadas com a violência física, porque é tudo muito essa questão dessa inferiorização da mulher. Então, não considerar a mulher capaz e não considerar a mulher bem essa coisa que a gente falou do gênero feminino mesmo, né? De que a mulher, ela está abaixo do homem e está abaixo do profissional da saúde, né? Então, como se ela fosse algo pejorativo ou algo inferior, como se existissem níveis de pessoas, enfim, né? Então, o que seria a violência psicológica? É aquele sentimento de inferioridade, a vulnerabilidade, abandono, medo. Então, propiciar essas situações onde a mulher vai se sentir não capaz de conseguir trazer o seu filho para esse mundo. Então, tudo muito sutil, tudo muito velado, mas de uma forma com que a mulher cada vez ache que ela não é capaz, que ela não tem condições.
Tanto, né, que hoje, o que é o maior medo das mulheres? Eu tenho medo da dor, eu acho que eu não vou dar conta, eu acho que eu não consigo. Por isso que hoje em dia nós temos tantos índices altíssimos de cesariana, né, principalmente no âmbito privado, não tanto no SUS. Mas no âmbito privado a gente chega a 90% de cesarianas, enquanto no SUS está entre 45% e 50%. Então, assim, tudo envolvendo a questão emocional, insegurança, minando o poder dessa mulher para que o profissional consiga gerenciar e dominar essa situação da forma mais confortável para ele e não para a mulher, tá? E assim, gente, no momento que eu falo profissional da saúde, eu não estou me referindo somente a obstetra, tá? Ao médico. Isso se engloba obstetra, enfermeira obstetra, técnico de enfermagem faz muita violência obstétrica, enfermeiro pode fazer violência obstétrica. Então, assim, todo mundo que está envolvido nesse processo do parto, do nascimento. Inclusive, no momento que a mulher entra dentro da maternidade, quem está naquela recepção, quem vai recepcionar essa mulher, quem faz aquela triagem inicial, também pratica violência obstétrica. Então, aquele olhar, né, de reprovação, ou aquelas, fica ali, mãezinha, espera ali. Isso é uma outra coisa, né, mãezinha, esse termo, né. Essa mulher tem nome, essa mulher tem carreira, essa mulher tem família, ela não é mãezinha, ela é Fernanda, ela é Renata, tem nome, tem sobrenome, tá? Então a gente tem que cuidar muito isso, falando também em relação aos profissionais, da gente se dar conta, às vezes a pessoa tem até, mas eu tenho esse jeito carinhoso, né? Florzinha, queridinha, tudoinha, tudo. Mas a gente tem que cuidar que nesse momento é como se a gente estivesse diminuindo mesmo essa mulher. Não, ela é guerreira, ela é poderosa, ela é e não inho, né? Então, vamos valorizar essas mulheres e se valorizem, né? E prestem atenção nesses detalhes sutis, que às vezes isso inicia já desde o pré-natal, né? Então, aquela coisa assim, calma, tá falando muito cedo de parto, vamos esperar chegar mais pra frente, né? Primeira, segunda consulta ali. Não, calma, tá muito cedo ainda pra gente falar nisso. Então, prestem atenção nesses detalhes. Então, assim, por que não tem necessidade dessa mulher permanecer em jejum por horas e horas em trabalho de parto, sem poder tomar água, sem poder ingerir alimentos mais leves, mais pastosos? Porque trabalho de parto, como o nome já diz, é um trabalho. Então, a mulher está trabalhando, o bebê está trabalhando. E quando a gente trabalha, quando a gente se movimenta, a gente gasta energia. E a gente precisa repor essa energia, tá? Então, assim, imagine um trabalho de parto que vai levar 10, 12, 15 horas e essa mulher em jejum. Ela tá com fome, ela tá exausta, ela tá desgastada e com a energia lá embaixo, com a glicose lá embaixo. Então, esse alimento vai trazer essa energia tanto para ela quanto para o bebê, para que ela consiga manter esse trabalho intenso que é o trabalho de parto, é fazer o bebê nascer. Raspagem de pelos, por que não precisa mais fazer essa, digamos, limpeza ali da vagina, do períneo? Porque os pelos, eles fazem parte do nosso corpo, gente. Os pelos, né, estão aí. E essa mulher, ela tem os micro-organismos, todos nós temos as nossas bactérias que são nossas amigas, elas vivem no nosso corpo. Então, por que eu vou tirar um pelo que teoricamente vai trazer alguma infecção, se essa mulher vai ter o corte, vai ter a laceração, ou vai ter a episiotomia, isso não vai fazer com que ela tenha uma infecção depois na cicatrização ou que vai dificultar a cicatrização. Bom, o enema nem se fala, porque no momento que precede o trabalho de parto, geralmente o corpo ele é muito inteligente, então a própria mulher ela já vai fazendo essa limpeza do intestino. Fica mais solto, vai mais vezes no banheiro, isso tudo já está limpando o teu corpo. E nada vai impedir que, depois de ter feito o enema, inclusive a época que eu trabalhava na maternidade, as mulheres que faziam o enema
evacuavam no trabalho de parto da mesma forma, porque aquele bolo fecal fica ali e fica pior, porque fica mais fluido, né? Então a mulher evacuava da mesma forma, até de uma forma pior e mais constrangedora do que se o próprio corpo dela trabalhasse. Inclusive, o canal vaginal, ele possui várias bactérias e colonizações. E no momento que o bebê faz esse trajeto, faz a passagem, né, pelo canal vaginal, ele já está recebendo essa imunidade através da mãe. Então, é algo super positivo. Imagine um bebê que nasce num ambiente estéril, ele vai precisar dar conta, vai precisar correr, digamos, atrás do prejuízo e criar essa proteção própria. No momento do parto, essa passagem pelo canal vaginal já proporciona essas defesas para o recém-nascido. Então, a mulher ficar acamada, né, posição horizontal, ficar na cama, maior parte do tempo do trabalho de parto. Qual é o malefício disso? A gente já, né, fala muito, parto ativo, parto é movimento. Então, assim, quanto mais a mulher tem essa liberdade de poder movimentar, de poder se agachar, trocar de posições, tudo isso favorece a descida e o encaixe do bebê. Então, a gente sempre tem que imaginar assim, não é só a mulher que está trabalhando, o bebê também está fazendo o trabalho dele. Então, é um trabalho em equipe mesmo, é a mãe e o bebê. Então, no momento que a mulher faz o movimento e ela facilita esse encaixe para o bebê, eles estão fazendo esse trabalho em conjunto. Então, fazendo o movimento, o bebê consegue fazer o movimento dele internamente e aí vai progredindo mais facilmente esse trabalho de parto. Uma das violências mais comuns que a gente ouve falar e conhece hoje em dia, e é importante falar isso, algumas mulheres acham que isso é necessário, que isso não é uma violência, é episiotomia, tá? Isso é um termo técnico, científico, mas seria basicamente o quê? Aquele cortezinho na vagina, né, que era muito disseminado, isso fazia parte da rotina. Hoje a Organização Mundial da Saúde já classifica, tá, como uma violência obstétrica e exclui isso como uma rotina para todas as mulheres, né? Então, o que acontece? Uma episiotomia é um corte proposital onde ele vai cortar 3 camadas. Então, ele pega a pele, pega a mucosa e pega o músculo, tá? Então, é um corte profundo, onde a mulher vai ter mais dificuldade na cicatrização e no conforto e na dor, né? Então, ela tá ali com o bebê dela, às vezes ela não consegue nem sentar, porque o local tá inchado, enfim, tá dolorido, porque ela precisa se recuperar daquela mini cirurgia que foi feita desnecessariamente. Os estudos, o que falavam antigamente, o que os médicos falam para que precisa para ajudar na passagem do bebê. Hoje a gente sabe, as últimas evidências mostram que o polo cefálico, tá, ou a cabecinha do bebê, não interfere de forma nenhuma nessa questão de ter a episiotomia ou não, tá? O nosso corpo ele foi feito para isso, então o perinho ele vai dilatar para ter essa passagem do bebê. Às vezes pode acontecer a laceração natural, espontânea, que é muito mais benéfica do que uma episiotomia, porque geralmente a laceração espontânea ela vai seguir as fibras, ela vai seguir, enfim, a anatomia da mulher, né? E geralmente essa laceração ela vai pegar 1, 2 camadas. É muito difícil que uma laceração espontânea chegue ao músculo da mulher. Claro que não é impossível, pode acontecer, mas é muito menor a probabilidade em relação à episiotomia, que é aquele corte proposital. E a recuperação, muito mais fácil. Em algumas situações, a laceração espontânea nem precisa de sutura, que é o fechamento dela, né, com fio, no caso. Então, essa cicatrização ela vai acontecer de forma espontânea, de dentro para fora. Outra manobra que se chama manobra de Christeler, tá? Isso é uma manobra também erradicada, não é para ser feita, que é fazer pressão no fundo do útero da mulher ou subir na barriga da mulher
tentando empurrar, forçando essa descida do bebê, do recém-nascido. Geralmente essa manobra de Christeller, ela acontece com a mulher na posição aquela tradicional, na posição litotômica. Então imagine, aquela posição ela é totalmente contra a gravidade. Então a mulher tem que fazer o dobro da força para poder expulsar esse nenê. Imagina se eu estou fazendo força assim, para baixo, concentrando a minha força para baixo, ou se eu estou inclinada e preciso fazer essa força para baixo estando mais horizontal ou às vezes até mais inclinada para cima, né? Então essa manobra de Christeller, ela é totalmente absurda e desnecessária, tá? Podendo trazer até prejuízos para o bebê no sentido assim de não levar esse aporte de oxigênio e aporte sanguíneo. Inclusive, a cesariana, ela também pode ser considerada como uma violência obstétrica se a indicação dela não for real. Então, assim, a gente sabe que cesariana é uma cirurgia que salva vidas, salva a vida de mãe, de bebê, mas ela não pode ser banalizada, né? Então, ela realmente precisa ter uma indicação real de que isso vai melhorar, vai salvar a condição da mãe ou do bebê. Então, aquelas indicações, por exemplo, o bebê está com uma circular de cordão no pescoço. Isso a gente consegue visualizar num exame de ecografia, por exemplo. Isso não é indicativo de cesárea, tá? Ou, o seu bebê parece ser maior proporcionalmente para o corpo daquela mulher. Então, isso é uma forma de sugestão. Isso não é uma condição emergencial ou urgente para que a mulher precise passar por uma cirurgia. A indução do trabalho de parto com ocitocina, tá, de uma forma discriminada, também é uma forma de violência obstétrica para acelerar esse trabalho de parto. Então, eu quero que essa mulher ganhe logo, né? Então eu vou colocar ocitocina em todo mundo no meu plantão, tá? E isso também é uma forma de violência obstétrica. Sempre lembrando que essas condutas, elas têm que ser individualizadas e personalizadas para aquela mulher, para aquela gestante. E o mais importante, sempre comunicando e sempre fazendo esse feedback com essa mulher. Então eu não posso chegar lá e simplesmente instalar o soro ou simplesmente romper a bolsa ou, enfim, qualquer forma de invasão ou em qualquer situação que eu vou tocar nela ou fazer algum tipo de procedimento, sempre isso tem que estar consentido, principalmente, por exemplo, como antigamente a episiotomia era feita, a mulher nem sabia que tinha sido feita. Então, era avisado depois. Simplesmente o médico falava, eu precisei fazer um piquezinho. Então, é muito importante essa troca com a gestante, tá? Ela precisa consentir, você precisa dar o aval e dizer, ok, sim, eu quero isso ou eu não quero. Então, pesar sempre os benefícios e os malefícios em relação àquele procedimento que vai ser feito. Ok, Cris, você me falou de todas essas violências, o que pode acontecer comigo, tanto questão física, emocional, psicológica, e o mais importante, como eu consigo prevenir ou como eu vou conseguir evitar e me proteger com que essas violências não aconteçam comigo. Então, assim, o que eu digo para você? É a preparação, é o pré, né? Então, eu não posso me preocupar com isso no momento do trabalho de parto. Sempre pensando assim, que você que está gestando, que você que vai ter o trabalho de parto, você vai estar numa situação vulnerável, vai estar com dor, né? Enfim, vai estar ali passando por todo esse processo e não vai ter que ficar se preocupando com as coisas externas, eu não posso fazer tal coisa, eu tenho que lutar contra isso. O mais importante, claro, é o conhecimento. Você tem que saber de tudo isso, tem que ter o conhecimento de todas essas possibilidades, mas é muito importante preparar quem vai estar do teu lado, né? Então, assim, montar um bom plano de parto,
passar essas informações para esse parceiro, para essa parceira, uma avó, enfim, quem estiver junto nesse momento, porque essa pessoa que vai estar junto com você vai ser o alicerce, vai ser o apoio, vai ser o protetor, digamos, né? Então essa pessoa realmente tem que se colocar nesse lugar. Eu sei das coisas que pode acontecer, eu sei dos nossos direitos e eu vou lutar por essa mulher. Planejamento, saber conhecer a sua equipe, né, quem vai estar ali naquele dia. Ah, mas é SUS, eu não sei quem vai estar de plantão. Conhecer esse hospital, conhecer essa maternidade, conhecer os protocolos, levar o plano de parto já anteriormente, não só no dia do parto, então já ir com o plano de parto montado, falar das suas expectativas, das suas decisões, do que você não quer que façam com você. Então, preparação, gente, preparação é tudo. É que nem assim, eu gosto de falar, para tudo a gente se prepara, né? Então, por exemplo, eu vou fazer uma viagem internacional. Nossa, é uma empolgação. Eu vou lá, eu entro no Google, começo a pesquisar os lugares, eu faço uma lista, dia 1 eu quero conhecer tal lugar, dia 2 eu quero fazer tal coisa. Casamento, a gente se prepara para um casamento. A gente separa dinheiro, vai, né, guarda uma caixinha ali, uma poupança, enfim. O parto, o nascimento é a mesma coisa, é um dos dias mais incríveis e grandiosos na vida de uma mulher, na vida daquela família. Então se prepare para isso também, sabe? Faça uma caixinha, faça uma poupança, pensa já, eu quero ter uma doula, eu sei que tem um valor, eu quero ter uma enfermeira obstetra no dia para me acompanhar. Pense nisso, faça um planejamento. Eu quero ter uma equipe bacana que vai me respeitar nas minhas escolhas. Então, assim, é um caminho, sabe? Não é eu acordei hoje e resolvi. Não, realmente é um processo, um dia após o outro, eu vou ler, eu vou aprender, eu vou assistir o curso da Cris. Então, assim, é tudo uma preparação para que no dia X, né, naquele dia positivo, do parto positivo, você chegue e diga assim, olha, eu fiz a minha parte, né? Então a gente também tem que entregar para o universo. Eu fiz a minha parte, eu estou tranquila, eu sei que as coisas vão fluir e pronto, vou me entregar e as coisas vão dar certo. Então, uma publicação de 2019 fez uma pesquisa sobre a frequência de desrespeito e maus tratos durante o parto e a taxa foi de 43%. E durante o aborto, 29%. Então, tá aí uma taxa bem alta, né? Então, a gente não tem ainda uma lei em relação à violência obstétrica. Tem alguns estados que já citam algo a respeito, mas países como Argentina, Venezuela, já tem leis que são específicas em relação à violência obstétrica. Então, em relação a isso, a gente ainda está um pouco atrasado. E aí, lembrando sempre, né, que a gente tem ainda temos esse modelo de assistência hospitalocêntrico e medicalizado, centralizado na figura do profissional da área da saúde. Então, isso também acaba influenciando nessa postura de que eu sou superior à minha paciente, né? Então, até hoje, as mulheres, elas não são chamadas pelo nome, por exemplo, né? É a paciente do tal quarto, né? Então, temos que mudar, começar a modificar mesmo essa cultura, né? A nossa cultura social mesmo, né? Política, enfim, é algo complexo, mas não é algo impossível de ser mudado, de ser transformado. Então, aos poucos, tendo conhecimento, tendo essas informações, tendo essa rede de apoio que vai proteger, vai apoiar essa mulher, a gente vai começar aos poucos mudar essa realidade. Porque sempre, assim, o conhecimento é poder, né? Já falavam, né, essa frase. E realmente é isso. No momento que o profissional percebe que você tem um certo conhecimento e sabe o que quer, a postura desse profissional já muda em relação àquela mulher mais carente de informação, aquela mulher que vai acabar cedendo àquelas orientações daquele profissional sem questionar muito
do que vai acontecer com ela, com o corpo dela, com o bebê, né, que está chegando. Então, informação é poder, minha gente.